Veja uma questão que caiu de progressão no Enem, tá? E depois você fala comigo se precisa de tanto desesperamento assim. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso, de erro de digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. Sai daqui, certo? O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa, sendo 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total gasto por uma pessoa para ativar o código foi. Aqui, ele fala que a pessoa gasta 30 segundos, né? É o tempo que ela gasta para digitar o código. Então, imagina, na primeira tentativa, você gasta 30 segundos para ativar o código. Aí você errou. Ele falou que você acertou na quarta vez, não foi? Então, você errou a primeira. Aí você tem que esperar 60 segundos. Vamos pôr espera aqui em cima. Aí você esperou 60 segundos para poder tentar de novo. Aí, quando você tenta, você gasta mais 30 segundos para fazer, não é? Beleza. Aí, como você errou na segunda, você vai ter que esperar 120, porque ele fala que o tempo dobra. Ó. No primeiro caso do erro da digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos. O tempo da espera duplica em relação ao tempo da espera anterior. Então, agora você espera 120, que é o dobro de 60, para poder digitar. Aí, quando você digitar, você gasta mais 30 segundos. Aí você errou, certo? Aí você vai precisar de dobrar o tempo aqui de espera, ou seja, 240. Aí você vai precisar digitar de novo para, enfim, acertar. Aí você vai gastar mais 30 segundos para digitar correto. Então, a configuração aqui, tipo um esqueminha, é isso. Certo? Agora me responda. Você precisa de fórmula para fazer isso? Existe fórmula? Isso aqui também nem é considerado uma PA. Certo? Porque está variando a razão, então não é PA. Tranquilo? Então, olha só. 30, 60, 90, 120. Deu 120 essa soma. Se eu somo 120 com 120, dá 240. 240 aqui, com esse 240, 480. 480 mais 60, 540, letra C. Mais uma questãozinha aqui de progressão também, tá? Que não é progressão nem aritmética, nem geométrica, é uma progressão lógica, digamos assim, do ano de 2010. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, ele empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostra a figura a seguir. A primeira caixa tem o número 1, 1, 2, 1, depois 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 e assim sucessivamente. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A soma, tá? A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Bem, o que ele quer é a soma da nona linha, certo? Soma, nona linha. Ok. Então, vamos só ver aqui qual que é o padrão. Ó. A soma da primeira linha é 1, porque só tem o número 1 aqui. A soma da segunda linha é 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Estou colocando aqui de ver a soma dessa linha, tá? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, 8 mais 1, 9. Então, a soma da terceira linha é 9. E da quarta linha é 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, mais 2, 15, mais 1, 16. O que esses números aqui são? 1, 4, 9, 16. Quadrados perfeitos de, respectivamente, 1, 2, 3 e 4. É a sequência dos quadrados perfeitos, né? Então, a soma da nona linha vai ser o quadrado perfeito de 9, porque aqui eu estou elevando cada linha ao quadrado para falar qual é a soma dela. Então, na nona linha, a soma vai ser 9 ao quadrado, 81, letra D. Agora, nós vamos ver uma questão que talvez você até precisasse de uma fórmula, assim, que ia ficar um pouco mais complicado. Tá? Mas vamos lá, tentar pensar mais intuitivamente possível. A prefeitura de um pequeno município do ano de 2018, no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina em uma fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120, desculpe, e assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Ok? Então, de 20 em 20, vai colocando um. Primeiro é 80, aí passou 20, chegou na posição 100, aí depois chega na posição 120, vai estar o terceiro e assim sucessivamente. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é... Observe que a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque como é de 8 em 8 mil, a gente tem consecutivos aqui, tá vendo?
512, 520, 528 e assim vai. Então tem que tomar cuidado que se você errar por um, você erra mesmo pela alternativa, beleza? Então, nós vamos pensar o seguinte, o primeiro poste, ele foi colocado na posição 80, que foi dito lá no enunciado, certo? Ó, falou que a 80 metros da praça. Aí o segundo vai ser a 100, ou seja, 20 metros depois, certo? Então, o segundo vai ser a 100. O terceiro vai ser a 120. A gente já observou que a razão aqui, quer dizer, tá pulando de quanto em quanto, né? A nossa razão, ou R, é igual a 20. Aí, eu vou precisar saber, né? Qual vai ser o poste N que vai estar na posição lá no metro, né? 1.380 com referência à praça. Existe uma fórmula para isso, eu vou trazer ela aqui para vocês, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui, gente, é a mesma fórmula, tá? Da função de primeiro grau. Ó. A função de primeiro grau não é y é igual a x mais b, só que no caso eu vou colocar o b na frente, que é o termo independente, é onde a reta começa, vamos dizer assim, no eixo y, não é? Então aqui, ó, começou a reta no B, né? Mais a x. Aqui é a mesma coisa, ó. Ela começa por A1, se eu quisesse fazer um gráfico, certo? Esse n menos 1 aqui vai ser o coeficiente linear da reta, que é como se fosse o a da equação do primeiro grau. E o r aqui, ó, vai ser o x da função, certo? Então, você pode pensar numa progressão aritmética como sendo uma função de primeiro grau, não dá nada para você, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, o A1 dela é 80. O n menos 1 é o que eu quero descobrir, não é? Porque eu quero descobrir a posição que vai estar aquele 1380, né? Na sequência, vamos dizer assim. Então, eu vou deixar n menos 1 reservado aqui. A razão é 20. E eu sei que esse AN é 1380. Agora é só resolver essa equação, que é uma equação de primeiro grau. Esse 80 passa para cá subtraindo. Se eu tenho 1380 e tiro 80, eu fico com 1.300, é igual a n menos 1 vezes 20. O que eu vou fazer? Não vou fazer chuveirinho aqui, porque eu não sou obrigada, certo? Se esse 20 está multiplicando, eu posso simplificar ele com esse número aqui dividindo, ok? Então, cortei um zero, 130 dividido por 2 é 65, ficou que n menos 1 é igual a 65, ou seja, n é igual a 66. Então, esse poste aqui, ó, ele vai ser o 76º, sei lá, o número 66 na posição, certo? Aí agora eu vou multiplicar 66 por 8.000 e vou ver quanto que a prefeitura vai gastar. 8.000 vezes 66. Quando eu fizer esse cálculo aí no cantinho, vai dar 528.000, que eu fiz aqui, né? Você pode fazer isso se você quiser treinar um pouquinho também. Letra C. Aí você tem que tomar cuidado, né, amiguinho? Por quê? Igual eu falei, ó, se você errar por 1 aqui, ó, se você colocasse 64, tipo, não colocasse n menos 1 aqui, tá vendo? Colocasse 64, você ia cair nessa. 520. Então, cuidado com opções que são tecnicamente consecutivas aí no seu gabarito, certo? Olha, agora essa daqui é uma questão de PA também um pouco mais elaborada, tá? Do ano de 2016. Sob orientação de um mestre de obra, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente, de 2 em 2. E Pedro trabalhou na parte elétrica 1, 4, 7, 10, assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Ok. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica, que foram executados pelos dois, né, pelo João e pelo Pedro. Qual é o número de andares deste edifício? Certo? Vamos pensar aqui comigo para a gente ver se a gente consegue descobrir uma relação entre o João e o Pedro. O João, ele faz reparos começando do 1, sempre pulando de 2 em 2. Então, ele faz no 1, no 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim vai. E o Pedro, ele começa do 1 e pula de 3 em 3. Então, 1, 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, 16, 19 e assim vai. Se eu quiser saber quais andares que eles fazem juntos, né? Eu vou pensar o seguinte, ó, eles fazem juntos no 1, depois eles fazem juntos no 7, depois eles fazem juntos no 13, depois no 19 e assim sucessivamente, certo? Por que eu tô pensando juntos? Porque aqui fala que eles trabalharam em 20 andares juntos, foi realizado reparos nas duas partes, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, a nova PA dos dois juntos, que é no andar 1, depois no andar 7, depois no andar 13, depois no andar 19 e assim vai. Agora, observe uma coisa. Daqui para cá, subiu 6. Daqui para cá, subiu 6. Daqui para cá, subiu 6. A razão é constante, então isso aqui é uma progressão aritmética. Sim, nós vamos usar a fórmula. Você fala assim, eu não lembro a fórmula, sei lá, fiquei nervoso. Era só você ir somando aqui de 6 em 6 até chegar no 20º termo. Beleza? Se você não lembrar a fórmula, você pode fazer isso. Vai gastar um tempinho? Vai.
né? Mas você vai conseguir fazer a questão. Agora, a fórmula é AN, ou seja, o enésimo termo da progressão, ele é igual a A1 mais N menos 1, quer dizer, a posição dele na sequência, menos 1 vezes a razão. Eu não sei qual que é meu AN, certo? É o que eu quero descobrir, que vai ser o número do andar. O A1 é o primeiro andar nesse caso, que é o 1, certo? O primeiro andar que eles fazem juntos é 1. Mas a quantidade de andares é 20. Então, no lugar desse N aqui, eu vou pôr 20, tá bom? Menos 1, e a razão é 6. É só resolver essa conta agora. A N é igual a 1, 20 menos 1 é 19, aí eu faço 19 menos 6, certo? Se fosse 20 vezes 6, não ia dar 120? Então, 19 vezes 6 vai dar 120 menos 6, que vai dar 114, certo? Faz essa conta aí no cantinho. 114 mais 1, 115, letra D. Tranquilo? Overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, I press the button and the doors go